Boa noite a todos. Deus abençoe essa noite de sexta-feira. Em o nome de Jesus, você que recebeu esse link e que você está conosco agora, você acabou de abrir, você recebeu pela notificação do YouTube, você recebeu por um amigo, então aqui no grupo Brasil em Oração, Itabirito em Oração. Olha, eu quero falar para vocês um assunto, vou mexer aqui na câmera, eu quero falar para vocês um assunto, de que esse assunto, ele é muito importante. Eu fiz uma live, e nesta live que eu estava falando sobre a responsabilidade de quem prega, sabe? A responsabilidade do obreiro do reino de Deus. E aí eu vou colocar aqui na tela os versículos bíblicos. Você que está acompanhando comigo agora, ou talvez você esteja numa hora dessa já preparando aí para janta, fazendo janta, você que está ao vivo aqui na live, não dá para você participar direitinho, mas é bom você, pode até ficar ouvindo aí, mas depois você volta o vídeo aí, vai ficar aqui na live gravada, nos vídeos, né? E é assim que eu faço. Eu estou ouvindo alguém, sabe, de que está ensinando e que é muito importante, então normalmente eu gravo assim, eu guardo, né, para poder ouvir depois com muita atenção e ouvir não somente uma vez, várias vezes para entrar na minha memória. Eu estou falando sobre a responsabilidade de quem prega o Evangelho, dos obreiros do reino de Deus. E aqui no canal, que nós vamos fazer esse canal com que seja uma oportunidade para todos que quiserem orar, para todos que quiserem pregar. Aqui nós não vamos fazer acepção de religiosidade, de crença religiosa, de denominação religiosa, de jeito nenhum. Aqui não tem fronteiras denominacionais nesse canal. Por isso que canal de oração. Canal de oração e mensagens, né? Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando você ouve, você está aqui agora ouvindo a mensagem de Deus, como essa mensagem que eu estou trazendo para você. E vai ser muito importante você ouvir. Se você já ouviu, ouça novamente, né? De repente, eu já assisti essa live aí, pastor. Assiste novamente, que ela é muito importante para que nós possamos nos aperfeiçoar nesse tempo de oração que nós estamos vivendo, final dos tempos. Tá bom? Antes, porém, de colocar aqui essa live gravada que eu fiz, uma live aí já tem um tempo, eu gostaria de fazer os agradecimentos aqui a todos vocês, sabe? Vocês que têm colaborado aqui com o ministério, têm ajudado, principalmente os dizimistas fiéis, que são fiéis a Deus com a sua alma generosa, que são fiéis a Deus, ao mandamento de Deus, à palavra de Deus. Que Deus te abençoe abundantemente. Eu tenho cada vez mais estado feliz, meu estado de espírito feliz, pelo ver que tem pessoas que estão sendo abençoadas, não pelo fato delas enviarem os dízimos, mas pelo fato delas obedecerem à palavra. Você não é abençoado por enviar o dízimo, você é abençoado por obedecer à palavra. Então, eu sei que é a palavra de Deus se cumprindo na sua vida, porque Deus, ele coloca diante de nós a bênção e a maldição, e a gente escolhe. É a gente que escolhe, eu quero a bênção, então obedeça a palavra de Deus, não é obedecer pastor não. Procure saber discernir o que é uma obediência da palavra de Deus e uma obediência de um pastor que está querendo te alienar a um ministério, te alienar a uma denominação, te alienar a algo, te prender a alguma coisa. Não. Você tem que estar alienado à palavra, alienado e aliado e afinado com a palavra de Deus, a Bíblia. Por isso que é importante você ler a Bíblia, muito importante, tá? E eu quero agradecer a vocês, assim, eu não agradeço a vocês que vocês não estão fazendo nada por mim, para mim, mas para a obra de Deus. Eu agradeço essa consideração de você acreditar que eu vou poder administrar o seu dízimo
sem mexer, sem tocar e ser diretamente para a obra, né, de Deus, gastar com aquilo que pregado o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Eu agradeço por essa consideração, por essa confiança, tá bom? Vamos então à mensagem. Olha a responsabilidade de quem prega, né? É uma responsabilidade muito grande. Esse assunto que nós vamos falar, né, sobre isso. E se você quiser ligar, entrar em contato comigo, o número é esse, tá bom? O número é 31975749008. Se você quiser adquirir os meus livros, tá aí os meus livros, entre em contato comigo. A chave do Pix para dizimar o ministério é essa aí, né? A chave do Pix. E também o QR Code. E aí estão algumas informações do canal e do ministério. Eu vou já direto aqui na mensagem, ouça com atenção. Deus abençoe todos vocês nessa mensagem. Vou repetir. Foi uma live que eu fiz e ficou gravada, eu estava ouvindo e eu achei muito importante trazer novamente para todos vocês essa live. Preste muita atenção, vou soltar para todos vocês agora. A responsabilidade dos pregadores da palavra de Deus é simplesmente muito grande. E é por isso que tem que ter cuidado. Nós pregadores, você obreiro, você diácono, você evangelista, todos nós que pregamos o evangelho, todo cuidado. Por que você fala isso, pastor Lira? Eu falo isso pelo que está escrito. Eu quero já começar lendo aqui para você. Vou colocar na tela, tá aqui, ó. Vou colocar na tela. Já e começando sobre isso aqui, ó. Ó. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Então aqui está bem claro, ponto. Adora a Deus, ponto. Então você não tem que estar voltado para pastor, para denominação. Isso aqui foi quando João, ele chega lá, ele tem na visão e ele se prostra. E o servo diz, ele está dizendo assim, ó, porque eu sou conservo de teus irmãos. Conservo. Eu sou tão servo como vocês são. E os profetas também, e os que guardam a palavra desse livro. Aí diz, adora a Deus. É somente adorar a Deus. Aí ele continua dizendo, e disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quer dizer, quem é injusto, continua injusto. Quer ser injusto, seja injusto. Quem é sujo, seja injusto ainda. Continue injusto ainda, se quiser, sujo. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ó! Galardão é para dar para cada um segundo a sua obra. E ele vai se apresentando aqui. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Então é galardão, é recompensa. Se eu guardar os mandamentos, eu vou ter direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Quando fala cães, não está se referindo a cachorro, animal. Está se referindo às criaturas. Quem não se tornou filho e continuou sendo criatura. Quer dizer, quem não quis entrar no reino de Deus, quem não quis nascer da água do Espírito. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Qualquer que ama a mentira e comete a mentira.
Aí ele diz: eu, Jesus, é Jesus que está falando, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Olha aqui, igrejas no plural, isso significa que são as instituições, as denominações, porque a igreja do Senhor é única, é uma só. As 7 igrejas do Apocalipse é uma única igreja, é um único Deus, é uma única Bíblia, é um único ensinamento. Mas ela está diversificada, ela está fragmentada em 7. Hoje já não são mais em 7, mas inúmeras igrejas institucionais. Ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa diz: vem. O Espírito e a esposa vêm. Isso aqui já é simbolismo, isso aqui já é mistério. Pode ser a igreja do Senhor, os nascidos do Espírito, pode ser a esposa Israel, a esposa de Deus, sei lá, Israel, a nação escolhida de Deus. É simbólico aqui, a gente não pode muito se aprofundar porque é mistério. Diz: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem está ouvindo, diga: vem, Jesus. Vem. E quem tem sede, venha. Quem tem sede de justiça, quem tem sede de aprendizado, quem tem sede de Deus, quem tem sede da felicidade, quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Essa água da vida é a fonte da felicidade, da alegria, da salvação. Aí entra a responsabilidade dos que pregam, porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Você sabe quais são as pragas que estão escritas nesse livro? Os 7 cálices da ira de Deus. Meu Deus, é muito sofrimento essas pragas que vão acontecer. E ele continua dizendo: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, se alguém tirar, esse alguém tirar é deixar de falar, é deixar de anunciar. Se você já tem conhecimento de todas essas coisas, você tem que anunciar. Abre um canal, começa a falar, começa pregando para uma pessoa, para 10 pessoas, para poucas pessoas, mas não deixe de falar. Se não quer abrir um canal para poder falar, fala para o vizinho, fala para o colega, fala com a esposa, com o marido, fala com alguém, mas não tire, não deixe de falar, não tire qualquer palavra do livro desta profecia, porque senão Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz, quem está testificando, diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Entende, meus amigos? Você consegue entender a responsabilidade, o compromisso de um pregador? A responsabilidade dos pregadores é uma responsabilidade muito grande. E é por isso que você deve estudar. Estude. Você tem que estudar sobre o final dos tempos, porque nós não estamos na época do ide e multiplicai-vos. Nós estamos na época do diminuir. É final. No início, Deus criou o homem e disse: multiplicai-vos. Você acha que hoje Deus está dizendo multiplicai-vos? Multiplicai-vos são os pregadores verdadeiros que pregam a palavra sem comércio, sem interesse. Esses pregadores, esses que evangelizam, esses que anunciam a palavra, bem-aventurados os pés que anunciam a palavra do Senhor. E olha, deixa-me dizer uma coisa para você. Eu e o Dr. Zé Luiz, eu e os nossos colaboradores, a gente levou 4 anos para escrever esse livro. A
gente nem pensava em escrever livro, porque quando a gente começou, a gente só queria registrar aquilo que Deus estava colocando, revelando para a gente. E aí a gente começou pensando em fazer uma apostila, depois aí foi se estendendo, vai ser uma monografia. Aí chegou um momento que eu falei para os meus companheiros, principalmente para os meus companheiros e principalmente o Dr. José Luiz, que não, pastor, vamos escrever, conte comigo. E como ele é tabelião, dono de cartório, de concessão de cartório, muito habilidoso na digitalização, muita coisa eu mandava para ele, escrito ele digitava, muita coisa ele começou a se aprofundar e trouxe também para o livro. Os meus colegas, como o seu Emerson, um abraço para o senhor, para você, seu Emerson, o David Rodrigues, como também o Nilvando, e a gente fez esse livro, e justamente com a intenção de não ser preciso de você mergulhar tanto aonde a gente mergulhou para poder você ter as informações. Está aqui. Nesse livro, em apenas 200 páginas, nós trazemos o Beabá. Sim, o Beabá é um livro introdutório ao estudo da escatologia. É uma introdução só. É o Beabá da escatologia do final dos tempos. E a gente traz para que você venha entender sobre o final dos tempos. Se você diz assim, pastor Lira, eu quero esse livro adquirir, eu não estou aqui, a intenção primária, principal, não é vender livros. Eu não vou negar para você que eu preciso de recursos financeiros para continuar esse trabalho, nesse ministério, no canal. Mas a intenção principal é que você venha ter o entendimento, você pregador, para que você venha ter esse entendimento, a instrução das 4 interpretações, das 4 viés, as narrativas que fala da escatologia preterista, da escatologia dispensacionalista, da escatologia final dos tempos. A palavra escatologia significa estudo do final dos tempos, sabe? Para poder você ver as versões preterista, idealista, futurista, historicista, e você saber, para poder você, não é para você comprar um partido e ficar, eu agora sou pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, dispensacionalista, nada disso. Mas é para você ter o entendimento e você ensinar essa divisão aí partidária de preterismo, historicismo, idealismo. Isso aí não vai intervir na nossa salvação desde o momento em que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e você aprende sobre Ele e espera a vinda dEle. Você tem consciência de que Ele está voltando e você se prepara para isso. Então, se você aprende sobre isso e você ajuda outras pessoas a entender sobre isso, você é um bendito, um bem-aventurado. E olha, eu ainda digo mais. Se você está aqui e você não pode adquirir o livro, entre em contato comigo. Entre em contato comigo que eu dou um jeito de mandar pelo menos o conteúdo. Não posso mandar um livro físico, mas eu mando o conteúdo para você estudar, para você aprender. E quanto custa o livro, pastor? O Apocalipse, onde o fim é o começo, custa R$ 39,90. O livro é Tempo de Oração, custa R$ 19,90. Se você comprar os dois, então você não vai pagar despesa de correio. É uma promoção, tá? Qualquer coisa, se você não tem condições, entre em contato comigo de que eu dou um jeito de chegar até você todo esse conteúdo aí, tá bom? Isso é a prova para você. Eu necessito de ajuda. Inclusive você que quiser ajudar o ministério com o seu dízimo, com a sua doação, o Pix é esse aqui, ó. Ministério Tempo de Oração, Pastor Genival Lira, 31975749008. Entre em contato comigo. Pode ligar se quiser um atendimento, uma orientação, um atendimento pastoral. Você, mulher, que quiser falar com a minha esposa. Inclusive, se você tem alguém internado na UTI, internado em algum hospital de cama, você pode entrar em contato comigo que eu faço uma oração gravada, mando para você e você manda para a pessoa que está enferma. E a oração da fé vai levantá-lo, vai curá-lo. Tá bom? É isso aí.
Vamos então orar em nome de Jesus. Vamos determinar de que esta noite, esse dia, esta noite de sexta-feira, esse final de semana, simplesmente vai ser bênçãos sem medidas sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Momento de oração. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, na sua santa e gloriosa presença, estamos e queremos estar sempre. Eu estou falando para estas pessoas a responsabilidade do pregador, a responsabilidade do obreiro, a responsabilidade que tem o pastor, o presbítero, o padre. É uma responsabilidade muito grande. Todos nós vamos prestar contas do que nós fizemos, das nossas obras. Oh meu Deus, eu quero orar por todos os pregadores, esses que são falsos, que são Judas, que têm um caráter demoníaco, esses que são Judas e não tem jeito, estão obstinados. A gente já sabe o final deles, que é enforcado, que é a condenação. A gente já sabe. Não que a gente tem prazer com isso, mas é o fim de todo Judas, de todo falso. Mas se esse que está aqui, ó Pai, ele tem pregado alguma coisa na inocência e ele fala algo errado na inocência, tem misericórdia dele, Pai, para que ele venha se converter, para que ele venha estudar, aprender, para poder não pregar errado. Senhor, a responsabilidade é muito grande. Eu oro por todos os obreiros, por todos os pregadores da tua palavra, pastores, padres, bispos, enfim, não importa a nomenclatura, o título, não importa, o que importa é que seja servo do Senhor. A Bíblia diz de que o Senhor está revelando para os teus servos. Pai, nós estamos montando esse grupo de membros aqui no canal, grupos de membros, grupo de obreiros do reino de Deus. São obreiros do reino de Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a tua igreja, a igreja singular, a igreja única, exclusiva, Pai. Não estou falando de denominação A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O. Não, Pai, eu estou falando da tua igreja, Senhor. Quantas pessoas que estão dentro dessas denominações institucionais e não têm entendimento, não têm conhecimento, porque o pastor está promovendo mais festa, está promovendo mais campanhas triunfalistas, de triunfalismo. Pastores e obreiros, pessoas que estão fazendo mais promessa de libertação, de cura, de bênção, de revelação, disso, daquilo, mas não estão pregando a ressurreição, não estão falando de que vamos morrer e vamos ressuscitar, não estão pregando sobre a vinda, sobre a preparação para o final dos tempos, para o que vai acontecer. Os sinais já estão nos céus, os sinais já estão na própria natureza, os sinais já estão em todo o planeta Terra, os sinais da vinda de Jesus, as profecias se cumprindo. E muita gente, Pai, muito pregador sabe disso e não está falando, está omitindo, está mais comercializando a palavra, está mais preocupado com dízimos e ofertas. Senhor, em nome de Jesus, misericórdia da tua igreja, dos teus pregadores. Eu oro, ó Pai, pedindo a tua bênção sobre todos esses que estão aqui comigo nesse canal, essas pessoas que se inscreveram, essas pessoas que mandou a família se inscrever nesse canal de oração para orar comigo, essas pessoas que recebem um link no grupo de Itabirito em oração, no grupo de Brasil em oração, essas pessoas que abrem esse link com tanta fé, buscando a tua presença, Pai. Abençoe cada um com a sua casa e a sua família.
Eu entrego todos nas tuas mãos. Em o nome de Jesus Cristo. Amigo, entregue sua família agora. Entregue a sua casa. Entregue seus filhos, seus netos. Sim, entregue. Eu vou entregar os meus. Você entrega os teus. Pai, além da minha vida, eu entrego a minha esposa, meus filhos, meus netos. Eu entrego todos nas tuas mãos, Pai. Todo o meu FAP, família, amigos, parentes e irmãos em Cristo. Meus tios, meus primos, meus sobrinhos, cada um com a sua casa, a sua família. Minha mãe, minhas irmãs, meus cunhados, a família da parte da minha esposa. Meus amigos, meus irmãos de fé. Eu entrego todos nas tuas mãos. E os abençoo em o nome de Jesus. Amém. Respira fundo. Amém, Jesus. Amém. Todos os dias, 5h15, meio-dia e 15 às 18h15, nós estaremos aqui orando nesse canal É Tempo de Oração. Eu sou o pastor Genival Lira. Para você que não conhece, talvez você esteja pela primeira vez, se inscreva no canal. Clica no sininho para você receber as notificações, porque toda vez quando eu estiver fazendo uma live, fazendo oração, você vai receber a notificação de que tem oração no ar. Eu estou aqui em Itabirito, nossa sede, nosso endereço fixo é aqui em Itabirito, na rua José Benedito 395, do lado da BR aqui, bem na BR, do lado da ponte subindo para Itaubira, vindo do centro subindo para Itaubira, está aqui do lado da ponte, a casa do Reino de Deus. Bom, casa de oração. E no bairro Santa Eufigênia, aqui. Para você que é do Brasil aí, quer saber, Itabirito é uma cidade a 50 quilômetros da capital. Deus abençoe a todos e até a próxima oração em nome de Jesus. Tchau, tchau.